Então, gente, vamos lá dar continuidade à nossa aula de saúde da criança, nosso terceiro vídeo para vocês em relação à parte de distúrbios hidroeletrolíticos. Tá? Na aula passada, nós vimos a parte dos distúrbios nutricionais. Falamos um pouco sobre marasmo, kwashiorkor. Não foi visto em slide, mas é importante lembrar que ainda existe o distúrbio nutricional de kwashiorkor marasmático, que aí você une os dois, né, as duas características das doenças, né, principalmente a criança, ela com o rosto senil e com o abdômen bem globoso. Tá? Aí poderemos ter os dois. Então vamos lá. Sobre os distúrbios hidroeletrolíticos, nós temos os vômitos, né? As êmeses são eliminações totais ou parciais de conteúdo gástrico. São atos involuntários nos quais uma violenta contratura dos músculos abdominais força a expulsão do conteúdo gástrico através do esôfago, tá? Comumente precedido de náuseas, é necessário observar a frequência, quantidade, odor, cor, se é em jato ou não do material expelido, tá? Importante diferenciar regurgitação, que é a perda pós-prandial de alimentos associada à eructação, não precedida e náusea do vômito. Então, se a criança muitas vezes ela está com o estômago muito cheio, e muitas vezes ela vai eructar, né, arrotar, pode ser que haja uma regurgitação, né, que é normal. Porém, a questão do vômito, muitas vezes ela está associada à patologia, certo? Então, as causas do vômito é técnica alimentar errada, irritação e infecção do trato gastrointestinal, anomalias congênitas, obstrução alta ou baixa, comprometimento do sistema nervoso central, alergia ou intolerância alimentar, né, psicogênica. A parte psicológica também está associada a causas de vômito. Tratamentos, nós temos as medidas dietéticas, tratamento etiológico, né, a origem, tratar a origem, a patologia. Oferecer líquidos frios ou gelados também, a terapia de reidratação oral, medicamentos prescritos antieméticos, corrigir equilíbrio hidroeletrolítico. Nós temos agora também como distúrbio a diarreia, alteração da fisiologia intestinal. O resulta em aumento em frequência da evacuação com diminuição da diurese, tá? Nós temos aí, quando a criança ela tem essa questão da diarreia, né? Nota-se que existem três fezes amolecidas durante o dia, tá? Diarreicas, aquosas, né? Mais de três durante o dia nós temos já a constatação da diarreia. Uma diarreia prolongada tem duração de 15 a 30 dias e frequente, desnutrido e com resultado de tratamentos inadequados. Já a diarreia crônica, nós temos duração superior a 3 dias, né? No caso aí é rara, né? No caso, seriam aí em torno de situações mais específicas, tá? As causas da diarreia, as infecções bacterianas, estresse emocional, distúrbios gástricos do intestino grosso, né? Distúrbios virais, parasitários, infecções por metais pesados ou elementos químicos, né? Deficiência enzimática congênita ou adquirida. No caso de sinais de perigo, nós temos a boca seca, pouca ou nenhuma urina, fontanela funda, fontanela, olhos fundos, pele seca e sem elasticidade, tá? No caso, nós temos aí como sinais de perigo, né? Dados até pelo IDP. Manifestações clínicas, nós temos como dor abdominal, anorexia, polidipsia, fezes marrom acinzentada ou dor fétida e partículas não digeridas. Tratamento, em geral, antibiótico, terapia de reidratação oral, alimentação com poucos resíduos e hidratação venosa, se necessário, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde ele tem pilhas que falam sobre sinais de perigo, sinais de gravidade que podem existir no caso de uma criança com diarreia, né? Principalmente aquela que pode entrar no estado de choque. E a hidratação venosa, em geral, ela pode ser indicada nesses sinais de maior gravidade. Cuidados de enfermagem,
Nós temos como orientar o paciente quanto ao aumento de ingesta hídrica e observar o balanço hídrico. Observar e anotar episódios diarreicos. Administrar medicamentos prescritos rigorosamente. Observar e anotar a aceitação da dieta. Incentivar o aleitamento materno. E observar a diurese também de forma rigorosa. Causas clínicas de desidratação. Diarreia, vômito, ingestão insuficiente de líquidos, queimadura, aumento das perdas insensíveis, tá? Professor, que são perdas insensíveis. Nós temos as perdas sensíveis, que geralmente são aquelas que são capazes de mensurar. As perdas insensíveis, a gente não é capaz de mensurar, como, por exemplo, o suor, né? O líquido respiratório. São perdas insensíveis. Aspiração gástrica ou intestinal. Doenças metabólicas, né? Diabetes, disfunção renal. Tá? Então, nós temos aqui, para que vocês possam anotar, a receita dada pela TRO, a terapia de reidratação oral. Os cuidados de enfermagem, exame físico para avaliar sinais de desidratação, pesar a criança sem roupa, peso inicial, verificar os sinais vitais, calcular o volume de líquido a ser administrado, calcular a velocidade da administração, iniciar a terapia de reposição, incentivo ao aleitamento, observar a fontanela, manter as crianças gravemente desidratadas. Terminada a reidratação, pesa novamente a criança para avaliar o percentual da desidratação e observar a nota A diurese. Então, esse gráfico, esse quadro aqui, ele está falando, né, de uma forma bem resumida, a forma que a gente avalia o grau de desidratação da criança, certo? Então, indico que você dê uma pausa no vídeo para que ele não fique muito longo, né, na nossa aula, para que você possa entender o caso de leve, primeiro grau, moderada, segundo grau e grave, terceiro grau de desidratação. Bom, distrofias hematológicas. Quando a gente fala em distrofia hematológica, a gente já lembra de anemia, né? Então, caracterizada pela redução da contagem de hemácia, os valores normais do hematócrito durante a infância devem oscilar entre 35% e 50%, tá? No caso do hematócrito, a gente entende o hematócrito como a proporção da quantidade sólida e líquida do sangue. Então, se esse hematócrito ele tende a ter um aumento do hematócrito, muitas vezes a gente entende que esse sangue está mais viscoso, tá? Em consequência dessa redução, a capacidade de transporte de oxigênio do sangue encontra-se diminuída, provocando uma redução de oxigênio. Então, a anemia por deficiência de ferro e a anemia falciforme. Nós temos, né, vários tipos de anemia, porém as mais importantes, tá? Então, por deficiência de ferro, é causada pela ingestão insuficiente do próprio ferro e a falciforme, como está mostra aqui, ó, na ilustração, é quando ela tem essa forma de foice. Então, essa forma, esse formato aqui da própria, do próprio glóbulo vermelho, né, da hemácia, ele não tem como fazer o transporte adequado da hemoglobina, tá? Aqui, ó, as hemácias normais e as hemácias falciformes, tá? Com essa forma de foice. Manifestações clínicas: fraqueza muscular, fadiga, dormência, cansaço fácil, dificuldade de aprendizagem, respiração superficial, cefaleia, tontura e taquicardia. Apatia, irritabilidade, sucção deficiente e icterícia mais comum na falciforme. Temos aqui o diagnóstico da anemia ferropriva e da anemia falciforme, hemograma, né, diagnóstico e o tratamento da ferropriva, suplementação. Anemia falciforme, hematócrito baixo, tá? Transplante de medula óssea, geralmente relacionado ao tipo de tratamento. Quando a gente fala isso, a gente também tem que falar sobre leucemia, onde a doença neoplásica que acomete a medula óssea e o sistema linfático caracteriza pela produção de leucócitos imaturos jogados na circulação sem capacidade para exercer suas funções. Então, lá na medula, quando ela começa a formar as nossas células,
Existe, né, a parte, né, das células vermelhas que elas precisam maturar. Quando a criança ela se encontra com leucemia, essas células mais jovens elas são jogadas na circulação, fazendo com que não haja aí essa função dada, né? Na verdade, os leucócitos, né? Essas células de defesa imaturas não dá a sua função do sistema imunológico, porque elas são imaturas, jogadas no sistema sanguíneo, fazendo aí com que haja, né, essa doença tão grave, né, no que diz respeito à parte de câncer. Classificação, no caso, nós temos as formas linfóide aguda e mieloide aguda. Tá? Quando a gente tem a mieloide, câncer que se espalha rapidamente no sangue e medula, devido à origem das células leucêmicas, a medula óssea produz rapidamente um grande número de células que, na maioria das vezes, não funcionam corretamente e substituem as células normais. Já a linfóide, né, câncer, mas que se origina nos precursores dos linfócitos, glóbulos brancos que defendem o corpo contra infecções, tá? Tendência de hemorragias, susceptibilidade a infecções, tá? Em relação às manifestações clínicas, intensa dor óssea, hepatoesplenomegalia dolorosa, cefaleia e vômitos e a neutropenia, tá? O diagnóstico é baseado na avaliação clínica e nos hemogramas, né, no estudo hematológico, mielograma. Tratamento tem o objetivo de destruir as células leucêmicas para que a medula óssea volte a produzir células normais. E para tal tratamento utilizam-se de poliquimioterapia, radioterapia, controle das complexões infecciosas e hemorrágicas, prevenção ou combate da doença no sistema nervoso central. Para alguns casos, é indicado o transplante de medula óssea. Tá? Vamos aqui para os cuidados da enfermagem. Orientação à família sobre procedimentos diagnósticos, terapia utilizada, observação rigorosa durante a administração de drogas pelo risco de reações alérgicas. Estimular a hidratação para evitar lesão renal. Incentivar o repouso e atividade se indicado. Incentivar o uso de dieta adequada e hidratação. Prevenir ou tratar as infecções e sangramento. Proporcionar conforto e tranquilidade ao paciente. Né? Nesse caso. Monitorar os sinais vitais. Administrar medicações prescritas e oxigênio úmido, se necessário. Reduzir o estresse e a ansiedade e realizar a higienização também, se necessário, como os cuidados gerais. Tá? Falar um pouco sobre as emergências respiratórias pediátricas, a frequência respiratória na infância. Nós temos aí, mais uma vez, né, a gente falou um pouco sobre as referências na primeira aula. E a gente sabe que ela difere um pouquinho. Então, nós temos aí que até um ano nós chamamos de 30 a 60 incursões respiratórias por minuto. 1 a 3 anos, de 24 a 40. 3 a 6 anos, 22 a 34. 6 a 10 anos, 18 a 30. E acima de 10 anos, de 12 a 16. Muito semelhante aí ao adulto, que é de 12 a 20. Gravidade, nós temos desconforto respiratório e insuficiência respiratória. Então, nós temos aí como um dos grandes sinais, são a tiragem, né? Essa tiragem é bem conhecida, né? Principalmente a subcostal, né? Ou a intercostal, são as mais conhecidas como tiragens, tá bom? Então, nós temos esse tipo de esforço respiratório, as dispneias, né? Batimento de asas nasais, head-bobbing e gemidos expiratórios, tá? Esses são os tipos fundamentais de sinais dispneicos para a criança, né? Esse batimento de asa nasal, o nariz ele começar a bater por conta do esforço respiratório. Head bobbing, né? Se balançar da cabeça da criança, os gemidos expiratórios. Então, tudo isso faz com que a gente tenha como sinal, né, visível para as emergências pediátricas respiratórias, né? Temos aí o surto de bronquiolite, né? Estamos passando por um surto de bronquiolite, né? É uma doença viral potencialmente grave, de 2 a 6 meses, né? Até 2 anos, internação 1% e UTI 10 a 15%, né?
em um recém-nascido, principalmente com bronquiolite, o bebê. Então, bronquiolite, ela tem, né? O Paramyxoviridae, é o vírus, tá? RNA, que é feito, né? Transmitido através de gotículas. Então, quais são os sinais? Coriza, congestão nasal, tosse, taquipneia, tiragem, sibilos, gripeado, febre baixa, inapetência, desidratação e prostração. Então, nós temos aqui como os bronquíolos eles ficam, né, mais constrictos, favorecendo essa dificuldade respiratória, tá? Principalmente em relação à sua árvore brônquica, né, que elas ficam mais estreitas, com muco. O início, semelhante a uma gripe, com febre, coriza, irritabilidade e inapetência. Fase crítica de 7 a 14 dias, né, que inicia o comprometimento pulmonar com dispneia e dificuldade para se alimentar. E a fase de convalescência, 3 a 10 dias, que é a tosse seca, principalmente noturna, mas sem o cansaço. Nós temos como um dos exames diagnósticos a radiografia com hipertransparência, espessamento peribrônquico e diafragma retificado, tá? Tá aqui, ó. Dá para perceber, principalmente nessa região aqui, ó, inferior, essa parte mais comprometida, certo? Mais esbranquiçada. Abordagem da bronquiolite, né? Nós faremos fisioterapia respiratória mais hidratação, via oral ou endovenosa, né? Mais oxigênio. Broncodilatador por nebulização. Epinefrina, corticoide, né? Esse caso, o corticoide tem uma certa contraindicação. Antibióticos antivirais são contraindicados. Bom, temos também a pneumonia bacteriana, que acontece principalmente em crianças até 1 ano de idade, podendo levar a óbito. Ocorre de forma aguda, resultante da infecção do tecido pulmonar. Pode ser de etiologia virótica e bacteriana. Então, nós temos aqui alguns fatores, né, da bactéria, né, da pneumonia bacteriana, os fatores predisponentes. Alimentação deficiente, complicação do sarampo, desmame precoce, deficiência da vitamina A, vacinação deficiente, longo tempo de permanência no leito, exposição em variações climáticas, prematuridade, cardiopatia, aspiração de líquido amniótico, alimentos e corpos estranhos. Manifestação clínica, febre, dispneia. Vocês percebem que a grande maioria dos problemas respiratórios eles têm a dispneia. Tosse, retração intercostal, batimento, diase, nariz, anorexia, vômito, dor torácica, retração diafragmática, mal-estar, gemência, dor abdominal e prostração. Nós temos como diagnóstico, a partir da história do exame clínico, devendo ser confirmado por radiografia de tórax, exames laboratoriais mais indicados são para avaliação do estado imunológico e da gravidade da pneumonia, pesquisando hemograma, hemocultura, exame de focos purulentos ou de líquido pleural, quando presentes de acordo com a gravidade do paciente ou se a complexidade do caso exigir, tá? Isso aqui para a pneumonia bacteriana. Nós temos como tratamento as pneumonias sem sinais de gravidade devem ser tratadas no ambulatório com consulta de revisão clínica obrigatória. Deve-se utilizar antibióticos, garantir o aporte alimentar e hídrico, manter as vias respiratórias altas limpas de secreção, usar corretamente o quê? Broncodilatadores. Se o quadro clínico evidenciar sinais de piora, é recomendada a internação hospitalar em unidade de curta permanência para observação clínica, realização de exames e decisão do tratamento, que vai depender, claro, da gravidade e da presença de complicações. No caso da pneumonia bacteriana, né, nós temos a internação hospitalar. As condutas são dirigidas ao jejum nas primeiras 6 a 12 horas, dependendo da gravidade do caso, para prevenção de vômito, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, tratamento de hipoxemia, manutenção das vias aéreas sem secreções. Em caso de comprometimento respiratório, pode ser utilizada a ventilação mecânica, nesse caso, né? Para garantir os níveis de oxigenação adequados. E pode ser utilizada a drenagem torácica para remoção da secreção pulmonar, tá? Perceba que existe toda uma complexidade em relação a esse tipo de tratamento, esse tipo de abordagem, né, para que a gente possa fazer o manejo, né, das vias aéreas, no caso de pneumonia bacteriana, tá? E nós temos aqui os cuidados de enfermagem, no caso seriam proporcionar conforto, realizar balanço hídrico, procurar manter a criança em posição de Foley, né, administrar bastante líquido, controlar a temperatura, a frequência cardíaca e respiração,
Anotar a presença do esforço respiratório, observar a presença de cianose, administrar a alimentação com cautela, observar cuidados com a oxigenoterapia, administração médica, no caso, né, prescrita, atentando para o gotejamento, manter o ambiente arejado, realizar mudança de decúbito, auxiliar, no caso, na coleta de materiais para exames, manter material de emergência em local de fácil acesso, né? Como falei, o manejo das vias respiratórias, ela de fato existe uma complexidade, o tratamento existe uma complexidade, porque a gente está falando de crianças, né? As crianças elas acabam tendo aí um comprometimento maior em relação à parte disfineica, né? A questão da própria estabilização. Isso, de fato, pode ocorrer aí problemas maiores se a gente não tiver um manejo rápido, emergencial, com a nebulização, com o tratamento com antibiótico, oxigenoterapia, né? E assim por diante, tá bom? Pois bem, próxima aula nós falaremos um pouco sobre asma, né? E assim a gente vai começando a complicar um pouquinho mais, até chegar nas paradas cardiorrespiratórias voltadas em relação à parte pediátrica, tá bom? Fiquem com Deus, tranquilos, até mais, bons estudos, até a próxima.